Oi, turminha, tudo bem com vocês? Quinto ano, sou a professora Joyce. Como havia prometido nas nossas aulas, estou aqui com a nossa apostila e vamos fazer a correção entre as páginas 15 a 22, que foram aquelas lições que eu passei para vocês fazerem, né? E expliquei como faz, tá bom? Bem, vamos lá. Estou na página 15, tá certo? E traz aqui uma informação sobre como somar e subtrair os números decimais. Inclusive, foi tema da nosso plantão de dúvidas. Quem perdeu, olha, foi top mesmo, viu? Mas vamos lá. Aqui a gente tinha uma pequena explicação de como subtrair e somar os números decimais. Para quem não participou do plantão de dúvidas, eu quero reforçar que para somar e subtrair números decimais, nós temos que colocar sempre vírgula embaixo de vírgula. Então, eu tenho aqui como exemplo 3,45 mais 2,55. Somando tudo com um número embaixo do outro e vírgula embaixo de vírgula, eu tenho R$ 6 ou 6,00, aí 6 inteiros, tá bom? E para a subtração dos mesmos números, com vírgula embaixo de vírgula, eu chego aí ao resultado de 0,90, tá? Também expliquei no nosso plantão que o número ao lado esquerdo da vírgula é o inteiro e o número ao lado direito da vírgula são os decimais. Tudo bem? Então, a partir do número esquerdo após a vírgula, nós temos a casinha da unidade, dezena, centena e assim por diante. E do número após a vírgula do lado direito, nós temos os décimos, os centésimos, os milésimos e assim por diante. Tudo bem? Então, o 1 tinha uma lista da dona Josenice, e nós tínhamos que fazer o cálculo do produto. Então, para cada quilo de feijão, que custava R$ 5,25, quanto custava 4 quilos? Eu sei que dá para fazer essa conta mais fácil multiplicando, porém a proposta da nossa apostila é a soma, então teria que se somar 5,25 mais 5,25 mais 5,25 mais 5,25. Quem fez por multiplicação, legal. A importância é de ter acertado o local da vírgula, que também um pouquinho mais para frente eu vou aí ressaltar com vocês. E aí não querendo puxar farinha, mas também foi assunto do nosso plantão de dúvidas, multiplicação com números decimais. Tá bom? Então, quem fez, olha, a minha apostila está aberta com os resultados, já que é uma correção, tá bom? Porque eu já mandei o vídeo explicativo. Então, aqui ficou, então, 5,25 somado aí 4 vezes, porque são 4 quilos de feijão, eu tenho R$ 21. Os quilos de açúcar, a 2,19, como são 2 quilos, somado 2 vezes 2,19, eu tenho R$ 4,38, ou 4,38. Observa bem aonde eu coloco a vírgula, tá bom, pessoal? O macarrão com 3 pacotes, somando 2,39 3 vezes, né? 2,39 mais 2,39 mais 2,39, eu chegava a R$ 7,17, tudo bem? O arroz, eu tenho 4,5 kg, então como é que eu posso fazer aqui? Bom, se 1 quilo é R$ 5 e eu tenho 4 inteiros de 5 quilos, eu posso fazer aí somar 4 vezes o valor de R$ 5. E depois, como eu tenho meio quilo, falta o meio, eu tenho que saber qual é a metade de 5, é 2,50. Então, se eu somar 4 vezes R$ 5, eu tenho 20. E a metade de 5, né, seria 2,50. Então, somando todos esses valores, eu chego a 22,50, tá bom? 2 quilos de farinha de trigo, então 3,89 mais 3,89 é igual a 7,78. E por fim, 1 quilo de sal é só, então, repetir o valor de 2,50, tá bom? O valor total deu R$ 65,33. Não é difícil, super fácil. Se você errou é porque faltou atenção. Se você manter a vírgula embaixo da vírgula, não tem erro. Nós temos o espaço para cálculos aí que deve ser preenchido com os cálculos que vocês fizeram dessa atividade a número 1 da página 15. Tá bom? Ok. Vamos então para a próxima página, acompanhe aqui na tela. A gente tem aqui a questão A, que a dona Josiane pagou as compras com uma cédula de R$ 100. E aí então, está perguntando qual foi o valor que ela recebeu. Aí é que vai entrar a subtração com os números decimais, sempre vírgula embaixo de vírgula, tá bom? Então, nós não podemos errar a número 1,
porque se errarmos a número 1, com certeza erramos a também. Então, a gente sabe que o valor total foi R$ 65,33, se ela pagou com R$ 100, a subtração desse valor dá R$ 34,67. Se você errou por causa da subtração, se atente, tá, pessoal, com os números, refaça sempre a conta para dar certo, tudo bem? Só lembrando aqui para vocês, como eu disse, soma e subtração, vírgula embaixo de vírgula, e eu sempre trabalho com o R cifrão, que significa que eu estou falando de reais, tá bom? Não é de dólar, não é de euro, tá bom? É de reais. Vamos lá. Continuando na página 16, o exercício B, aí ele pede a diferença. Gente, a diferença é o quê? Uma subtração. Então, o primeiro pede a diferença de 1 quilo de feijão para 1 quilo de frango. O feijão, ele custa o unitário R$ 5,25. E a farinha de trigo, o unitário, R$ 3,89. Subtraindo esses dois, colocando o número maior em cima e o menor embaixo, vírgula embaixo de vírgula, somando direitinho, emprestando quando for necessário, subindo o número, enfim, a gente chega a 1,36, tá bom? E o preço do quilo de sal, o unitário é R$ 2,50, com o quilo de açúcar, onde o unitário é R$ 2,19, subtraindo vírgula embaixo de vírgula, fazendo direitinho, chegamos a 0,31, tá? Então, não esqueça sempre de colocar o R cifrão, tá bom? Para ficar completo aí o nosso resultado. Bem, aí nós temos então o fim da página 16, tá? Aqui vocês vão conseguir até observar como são as casinhas dos números decimais, tá? Não tem na apostila de vocês aqui do lado esquerdo, porém, só para ajudar vocês, tá? Aqui é a casinha da unidade, dezena, centena. Nesse caso aqui eu tenho uma vírgula e aí eu tenho a casinha do décimo, centésimo e milésimo, conforme eu expliquei para vocês aí durante a aula, conforme já expliquei no plantão de dúvidas. Então, esses são os números antes aí, no lado direito da nossa vírgula. E do lado esquerdo começa a unidade, dezena, centena. Lembrando que a partir da unidade eu tenho inteiro e a partir, então, depois da vírgula do lado direito eu tenho os décimos, tá bom? Só para ressaltar. Quando a gente chega aqui na página 17, é isso mesmo, tá? Nós temos aí uma explicação de multiplicação. E aí eu gostaria só de reforçar com vocês, porque a apostila já explicou, eu já expliquei na aula, mas vou reforçar também com vocês agora, e também no plantão de dúvidas eu reforcei, tá? Quando a gente faz uma multiplicação de um número inteiro, que nesse caso aqui é o 8, né? Porque ele não tem vírgula, ele é o inteiro, ele é uma unidade. E 6,78. Aqui sim, eu tenho o 6, que é o inteiro, que significa a unidade, mas eu tenho aqui os centésimos, porque eu tenho a casinha do 7 e do 8 depois da vírgula do lado direito. Como é que eu faço essa multiplicação? Bom, a dica que eu dou é, faça a multiplicação esquecendo que a vírgula existe. Então, multiplica 8 vezes 8, 8 vezes 7, tem que subir, vai fazendo normalmente. Depois disso, você vai contar quantas casinhas eu tenho após a vírgula. Percebe que a corzinha está até amarelada, amarelinho? Por quê? Porque eu contei quantas casinhas eu tenho depois da vírgula. O único número que eu tenho decimal é 6,78. O 8, ele é inteiro, o de baixo. Então, eu tenho que contar só as casinhas do número de cima. Então, é o número 7 e o número 8. São duas casinhas. Se são duas casinhas, a minha vírgula, é claro, eu vou contar aqui, ó, a primeira casinha na frente do 4, a segunda casinha na frente do 2, eu tenho a vírgula. É isso que está explicando aqui nesse texto que a gente está vendo, tá bom? Por que isso? Porque aqui no exercício 2, da página 17, a gente tem que fazer esses cálculos. Então, por exemplo, eu tenho uma lista de compras que o senhor Fabrício preferiu comprar aqui para o lanche da excursão das crianças aí no atacarejo, e a gente tem que calcular o valor exato, ou seja, como eu disse no vídeo de explicação, nós somos o caixa. Tá? Então, vamos supor, o suco ele tem o valor unitário de 1,45. Se eu multiplicar por 9, eu tenho que respeitar as duas casas da vírgula lá, ó, do 4 e do 5. Eu chego no total a R$ 13,05. Então, quantas vírgulas eu tenho aqui, ó, no valor unitário? Duas casas depois da vírgula. E quantas casas eu vou ter no meu resultado? Duas casas depois da vírgula. Então, nem apareça para mim com essa atividade sem vírgula, tá, pessoal? Porque é isso que a gente está trabalhando aqui para essa atividade. Sempre tem que ter o R cifrão e a vírgula na casinha certa,
tá bom? Então, ó, 10 garrafas a 1,19. Você pode fazer 10 vezes 119, sem problema nenhum, só que você não pode esquecer dessas casinhas depois da vírgula. Opa, desculpa, aqui, tá? Do 1 e do 9. Então, quando eu multiplico, eu chego a R$ 11,90. Percebeu que eu tenho duas casinhas depois da vírgula, duas casinhas depois da vírgula. Tá? O pão a gente já sabia que era 54,24, segue também as casinhas da vírgula. E os pacotes de biscoito, também, eu tenho 6 pacotes a R$ 3,05. Eu podia pegar 305 e multiplicar por 6. Fazer a conta normal, né, que daria 1.830, e aí eu vou contar as vírgulas. Olha as casas para vírgula. Eu tenho duas casas após a vírgula. Logo, eu tenho que contar a primeira casa e a segunda casa, e ter duas casas depois da vírgula também no resultado. Somando tudo, voltando para a soma de números decimais, eu chego a R$ 97,49. Espaço para cálculo, importante, está preenchido também, tá bom, pessoal? Para a gente entender como é que vocês fizeram essas continhas aí. Beleza? Legal, pessoal. Muito bom trabalhar com números decimais. Na página 18 vai vir aqui uma outra explicação. E aí não fiquem atentos aí a tudo essa sugestão de resposta, tá? Tá bom? Vamos lá. Cada um fica um pouco mais assim, pessoal essa resposta, tá? Aí a gente tem uma continha de um número inteiro e de um número decimal de multiplicar, tá? E aí pergunta assim na 3, registre as suas conclusões a respeito de como se efetuam as operações de multiplicação de um número decimal e de um número inteiro. O que significam os números que estão na cor amarela e os que estão na cor branca, tá? Aqui, pessoal, esquece o que está escrito aqui, tá bom? O que eu vou explicar para vocês? O que eu vou explicar para vocês é aqui. Os números da cor branca representam os números inteiros, são unidades, tá? Os números da cor amarela representam as casas decimais. Se você respondeu isso sobre as cores branca e amarela, você está certo. Respondeu do seu jeitinho, da sua forma, dizendo que o branco é o inteiro e que o amarelo são as casas decimais, tudo bem, tá certo? É isso mesmo, tá? E aí pede para você explicar exatamente isso. Como é que você encontra essa vírgula? Como é que se faz a multiplicação de número decimal para o número inteiro? Tá bom? Aí você tem que explicar. Olha, o número de casas que eu tiver depois da vírgula é o número de casas que eu tenho que adicionar a vírgula para o resultado, tá? Pode explicar do seu jeito, da sua forma, de como você entendeu, tá? Se você entendeu, você consegue responder certamente a questão número 3 do seu jeito, da sua forma, sem problema nenhum, tá bom? Beleza, encerrando aqui essa página 18, nós temos o exercício 4. Agora crie uma situação-problema que utilize essas duas operações em sua resolução. Bom, eu disse para vocês que não precisava fazer um problema com as duas, que uma só já dava. Legal. Se você fez com as duas, beleza, vou aceitar da mesma forma. Se você fez com uma só, legal também. Então, se você fez um problema assim, olha, eu comprei 5 pacotes de bolacha a R$ 2,70, qual é o valor total? É R$ 13,50. Legal, tá? Você usou dessa forma. Ou então, tem que multiplicar, tá, pessoal? Tem que ser um problema onde o resultado tem que envolver essas multiplicações que a professora está colocando aqui como exemplo. Ah, eu comprei 8 garrafas de refrigerante a R$ 1,03. Eu prefiro água, tá, gente? Mas estou colocando exemplo de refrigerante. Quanto custou o total? Eu multiplico e encontro esse valor, tá bom? Encerrando aqui essa página, indo para a página 19, é 19, né? Isso, é 19. Aqui, turma, aqui é mais escrita, cuidado com o português, vou aumentar um pouquinho só, tá? Então, escreva por extenso os números decimais. Ora, o que eu tenho aqui antes, aqui do lado esquerdo, é o zero, ele é o inteiro, ou seja, não tenho inteiro aqui. E eu tenho 456, 456. Mas 456 o quê? Ora, a primeira casinha da direita, o 4, ele está na posição de décimos. O 5, ele está na posição de centésimos. E o 6 está na posição de milésimos. Logo, eu leio 456 milésimos. Tá bom? Aqui no 1,09, como é que eu leio isso? O meu 1 é o meu inteiro, porque ele é a minha unidade. Lembra aquele painel que eu mostrei? Unidade, dezena, centena, depois a vírgula, do lado esquerdo. Do lado direito,
vai ser o décimo, o centésimo e o milésimo. Então, o 1 representa a unidade, ou seja, o inteiro. E aí eu tenho o quê? 1 inteiro, o 0 não está representando nada aí. E eu tenho 9, o quê? 9 centésimos, porque o 9 está na casinha dos centésimos. Tá bom, pessoal? É só você observar qual é a última casinha, em qual ela está, no décimo, no centésimo, no milésimo. É isso que conclui aí a escrita dos números decimais, tá bom? Eu tenho aqui embaixo 5 inteiros e 4 décimos. 5 inteiros porque o 5 representa unidade, 4 décimos porque o 4 está na casinha dos décimos. Embaixo eu tenho 12 inteiros, porque é uma dezena e uma unidade, eles são inteiros, são números completos. E eu tenho 12 centésimos. Por quê? Porque o 2 ali aí vai terminar na casinha do centésimo. Aí depois, no fim, eu tenho 4 inteiros e 78 centésimos. Por quê? Porque o meu 4 representa uma unidade e o 8 vai representar aí na casinha dos centésimos. Só para reforçar, eu sei que eu vou embaralhar um pouquinho a imagem de vocês, mas eu quero voltar aqui, tá? Na leitura do número fracionário aqui, tá? Do número decimal, desculpa. Quando eu entro aqui, ó, quando eu tenho 1,1, eu tenho 1 inteiro e 1 décimo, porque eu tenho a casinha no decimal. Aqui, ó, pega aqui, os 6 inteiros e 78 centésimos. Por que que é 78 centésimos? Porque eu ponho um 6 aqui, tá? Deixa eu ver só se eu consigo fazer aqui uma anotação para vocês entenderem melhor. Deixa eu ver texto, tá? Vou ver se eu consigo fazer aqui uma mágica. Ó, vou pegar os 6 inteiros e 78 centésimos, para quem não se encontrou aí, tá? O 6, ele vai aqui na casinha da unidade, aí eu tenho uma vírgula, aqui vai o 7 e aqui vai o 8. A vírgula está aqui entre as casas da unidade do décimo. Então, eu vou ler 6 inteiros, porque ele representa uma unidade, tá? E vou ler 78 centésimos, porque o 8 para na casinha do centésimo. Acho que agora deu para entender. Se fosse 6,78, aí aqui vem o 2, eu ia falar para vocês que aqui é 6 inteiros e 782 milésimos, porque o 2 para na casinha do milésimo, tá? Então, só para vocês recordarem, eu tenho unidade, dezena, centena, eles são números progressivos, que vai do 0 e vai o quê? Somando, vai aumentando, 100, 200, 300, infinito. Mas eu tenho números que eles vêm antes da minha casinha de unidade. Então, vem o décimo, o centésimo, o milésimo e assim por diante, tá? Então, só para vocês aí recordarem como é que é a leitura dos números decimais. Beleza, turma? Então, tá bom, eu acredito que assim vocês conseguiram compreender. Vamos voltar lá para a nossa página, tá? Voltando aqui para a página 19, exercício 2, reescreva os números fracionários utilizando a escrita decimal. Isso aqui foi um conteúdo muito abordado também no plantão de dúvidas. Eu vou auxiliar vocês, para quem não participou. Quem participou vai lembrar um pouquinho mais, tá bom? Então, vamos lá. Como eu disse, a apostila já está em aberto com resultado, porque nós estamos fazendo a correção. Quando eu tenho que transformar um número fracionário em um número decimal, a primeira coisa que eu faço é repetir o numerador. Pode ver, em todos os exemplos eu repito o numerador. Só que agora o que importa? Importa onde eu vou localizar a minha vírgula. Então, olha que interessante. Eu repito 546, certo? Primeiro passo é o numerador que eu repeti. Qual que é o segundo passo? Embaixo eu não tenho 100? Quantos zeros tem o número 100? São 2. Então, eu tenho que contar 2 casas decimais para inserir a minha vírgula. Então, são passos. Primeiro passo, insiro o numerador. Segundo passo, eu vou contar a quantidade de zeros para inserir a minha vírgula. Então, se o 100 tem duas casas, eu tenho que contar 2 casas e inserir a vírgula. No caso, 5 inteiros e 46 décimos. Desculpa, centésimos, tá bom? Olha aqui o número 54, qual que é o primeiro passo? Eu pego o numerador 54 e coloco aqui na minha resposta. E agora, onde vai a vírgula? Quantos zeros eu tenho em 10? 1, 0, ou seja, uma casa vem a vírgula. 5 inteiros e 4 décimos. 23
milésimos, eu vou colocar o número 23. Aqui já é um pouquinho mais complexo. E aí, quantos zeros eu tenho no número 1000? Eu tenho 3 números zeros, ou seja, eu tenho que contar 3 casas decimais e depois inserir a vírgula. Só que nesse caso, quando eu conto 3 e eu conto 2, eu contei somente 2 casas decimais. Eu não tenho 3. Ah, eu não tenho 3, professor? Então eu vou adicionar o zero. Então, quando eu adicionei o zero, eu consigo contar 3 casas decimais, eu ponho a vírgula. Mas e aí, professora, não vai ter nenhum número na frente? Tem. Por ser uma fração, eu adiciono o zero na frente da vírgula. E aí eu tenho 0,023 milésimos, tá bom? Ou 23 milésimos, é assim que eu faço essa leitura, tá bom, pessoal? E por último, 13 centésimos, eu vou adicionar o meu numerador 13, como eu tenho 100 com 2 casas, eu conto uma, conto 2 casas, porque tem 2 zeros. E aí, eu contando as 2 casas, eu chego a 13 centésimos. Tudo bem, pessoal? Encerrando aqui a página 19, temos o exercício 3, que é ao contrário, né? Ele pede do número decimal para a fração, tá? Aqui, turma, super fácil, é a mesma coisa. É 16,89, eu vou repetir esse número, 1689, tá? E aí, quantas casas eu tenho depois da vírgula? 2? E é 10, é 100, é 1000? É 100, porque eu tenho 2 zeros, 2 casas, tá? No outro exercício, 0,9, eu ponho 9, né, que é o meu número aí total, meu número inteiro, eu coloco 9. E aí, quantas casas tenho depois da vírgula? Uma. Então, qual é de 10, 100, 1000 que vai ter um zero apenas? O 10, então ficou 9 décimos, tá? E aqui também, ó, 2 inteiros e 98 milésimos. Só de eu ler o número decimal, eu já sei como é que eu monto a fração. Então, eu monto o número, eu coloco o número normal como numerador, e eu conto quantas casas eu tenho depois da vírgula. São 3, então eu vou ter o 1000, porque ele possui 3 zeros. E por fim, 43 centésimos, eu vou colocar o 43, contar quantas casas eu tenho depois da vírgula. São 2, então qual o número que vai ter 2 zeros? O 100. Beleza, pessoal? Lembrando que a gente trabalha aí com o 10, porque nós trabalhamos com as casinhas decimais, tá bom? Aqui, turma, não tem muito o que falar, é bem o que eu expliquei para vocês, eu vou deixar só para vocês olharem qual é a cor. É claro que vocês vão escolher a cor que quiser. Se quiser pausar o vídeo agora para você só ver se você acertou, tá? Então, olha aqui as cores. Esse aqui vai representar esse, o amarelo representa o amarelo, esse vermelho com esse, o roxinho com o roxinho aqui, tá? O vermelho aqui com esse vermelho, esse marrom com esse aqui, essa cor de pele com essa cor de pele, o verde com verde e o roxo com roxo. Você pode usar a cor que você quiser, tá, pessoal? Só para vocês entenderem qual era a ligação aqui dos resultados, tá bom? Mas nada mais é que, conforme eu expliquei para vocês, contando as casas decimais nos exercícios anteriores. Beleza? Aqui eu não vou nem explicar muito, tá? Na página 21. Por quê, professora, a senhora não vai explicar? Porque aqui, pessoal, era soma e subtração de números decimais, onde aqui, olha só, eu tenho só números decimais, é só você colocar vírgula embaixo de vírgula, só colocar vírgula embaixo de vírgula, vírgula embaixo de vírgula. A multiplicação tinha que contar as duas casas, você multiplica 576 por 6, conta as duas casas e olha aqui, ó, as duas casas com vírgula, tá? Aqui, olha que interessante essa conta, 0,3 menos 0,009. É 3 décimos menos 9 milésimos. Você tem que respeitar a posição da vírgula. O 0,3 vai entrar aqui, ó, o zero embaixo desse zero, a vírgula, e o 3 vai entrar aqui, ó, na casinha do décimo. Se você respeitar a vírgula, colocando uma embaixo da outra, conforme eu explico nas nossas aulas, você chegou ao resultado certo. Assim também como essa soma aqui, tá? Que é um pouquinho maior, porém percebe que aqui eu tenho posições de vírgula diferentes, mas você tem que sempre colocar a vírgula embaixo da vírgula, tá? Respeitando a casinha. E aqui eu tenho uma multiplicação bem legal, porque eu tenho 3 casinhas depois da vírgula no meu número decimal. É só eu respeitar a quantidade de casinhas no número decimal, tá bom? Quem faltou no plantão deve estar com dificuldade, né? No próximo você não falta, tá bom? Bom, pessoal, aqui
eu tenho os números ocultos, tá? Aqui é uma questão de raciocínio lógico, de algumas continhas, você fazer, então, o inverso da soma, o inverso da subtração, tá bom? E aqui ficou o que aqui, então? Observa, vai ser 10.045, na verdade não mostra a vírgula, né? Mas a vírgula está aqui, é 10,45 mais quanto? Que daria 22,30. Então, a A ficou 11,85, ou seja, 8 inteiros, 85 centésimos. A B seria 45 inteiros e 683 milésimos. E aqui nós temos o 6 para multiplicar e dar esse resultado, contando a casinha, uma casinha decimal, uma casinha decimal. Beleza? Na última página, ufa, professora, já cansei. É um desafio, eu pedi para vocês colocarem aqui uma lista de compras com 4 a 5 produtos, tendo o preço unitário e o preço total. Ou seja, você vai colocar aqui no preço total, se eu coloquei aqui uma garrafa de suco a R$ 2 e eu comprei 3 garrafas, eu vou colocar 3 garrafas de suco. Se foi a R$ 1, aqui eu vou até colocar como exemplo, isso é um exemplo, não é que você tem que fazer dessa forma, tá, pessoal? Eu só quero explicar para vocês entenderem. Por exemplo, se eu colocar 3 garrafas de suco, tá? Eu comprei 3 garrafas de suco, só que o valor unitário, ou seja, uma garrafa, ele vai custar... Ô, professora, espera um pouquinho só, gente. Isso acontece, professor. Na aula também, né? Dá uns tilts assim. Continuo com tilt. Pronto. Valeu, gente, pela paciência. 3 garrafas de suco, tá? Eu não quero fechar essa caixinha, deixa eu deixar ela bem aberta. Aí, qual que é o preço unitário dela? Eu vou colocar aqui o preço, esquece o R cifrão, é R$ 2. Então, se uma é R$ 2, quanto vai custar 3? Eu tenho que fazer R$ 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6. Então, quer dizer que com R cifrão, custará R$ 6. Eu pedi para vocês colocarem uns 4 produtos aqui. É só para vocês terem a ideia de como elaborar uma lista de compras. Beleza, pessoal? Aqui a gente encerra. Deixa eu fechar aqui. Aqui a gente encerra a nossa página. E eu acho que a gente encerrou tudo, né? Deixa eu só apagar aqui. Pronto. Bom, aqui é o desafio, página 22, enfim. Então, pessoal, ficou aí a correção, tá, da lição de casa, conforme eu expliquei para vocês. Vou passar mais vídeos, mais atividades de números decimais. É uma questão que vai cair na prova, então vocês têm que treinar, tá bom? Tem uns trabalhinhos também que eu passei no Classroom, que vai auxiliar vocês a responderem a questão, tá bom? Participem dos plantões, vai ajudar muito vocês a conseguir responder todas as atividades. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus, um forte abraço, se cuida, amo vocês. Tchau, tchau.